Olá, nós estamos dando uma série de estudos sobre evangelização. Caso você queira nos acompanhar, dois estudos já foram dados sobre esse assunto e você pode acessar aí no YouTube. E se quiser continuar conosco, estaremos também ministrando outras aulas falando sobre evangelização, né? Conteúdo de evangelização, forma de evangelização na igreja primitiva e assim por diante. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o conteúdo da mensagem evangelística. Por que esse tema é muito importante? Porque nós podemos facilmente ter dificuldades de entender o que significa uma pessoa evangelizada. Por exemplo, você pode imaginar que a pessoa é evangelizada por quê? Porque ela foi batizada, se tornou membro de uma igreja. Então, na verdade, uma pessoa pode se tornar membro da igreja e não ter nenhuma experiência de evangelização e nem saber o que é evangelização. Isso pode se tornar um proselitismo. Você pode também ter pessoas que se tornam cristãs. Isso é muito comum, principalmente em regiões mais primitivas e mesmo em alguns ambientes onde cristianizar-se torna-se alguma coisa importante para a pessoa, os status que ela consegue, os benefícios que ela tem. Mas ela nada tem de cristão, ela simplesmente mudou de uma religião para outra, porque ela também não tinha convicções sérias acerca da outra religião e ela fez um adesismo, a gente chama isso de adesismo. Também a evangelização não é se filiar a uma denominação. Isso a gente poderia chamar de associacionismo. Você se liga a uma denominação e você acha que agora você foi evangelizado ou você pressupõe que a pessoa foi evangelizada? Não necessariamente, ela pode não ter nenhuma experiência de evangelização. Aliás, uma das coisas que eu tenho perguntado às pessoas por que elas querem se batizar, e muitas vezes eu me sinto muito frustrado comigo mesmo e com a resposta que as pessoas dão, porque muitas delas dizem, não, eu me senti bem na igreja, não, eu fui bem acolhido na igreja. Isso é associacionismo, né? Não necessariamente a pessoa está entendendo o evangelho, o que Cristo fez, a obra da cruz, né? Algumas outras pessoas também podem entender, principalmente no contexto como nós temos, um contexto muito legalista, religioso, protestante, as pessoas podem entender que evangelização é você guardar determinadas normas da igreja, usos e costumes, né? Isso é legalismo. Não significa que a pessoa entendeu o que é evangelização. Ela simplesmente aderiu a alguns usos e costumes, deixou de beber, deixou de ir para o baile, fez determinadas coisas que ela supõe que tem a ver com uma conversão. Não necessariamente, né? A pessoa pode fazer tudo isso aí sem nenhuma experiência de conversão legítima. E por último, a pessoa pode também se confundir a evangelização com misticismo. O que é isso? A pessoa tem uma experiência, eu senti alguma coisa, eu vi um sinal, eu tive um sonho, né? Óbvio que tudo isso pode ser o pano de fundo para uma conversão legítima, mas não necessariamente determina que uma pessoa realmente foi evangelizada, né? O que é a essência da evangelização? Quando a gente pensa em conteúdo, a essência da evangelização é o fato de que as pessoas entendem aquilo que Cristo fez por elas na cruz. Elas desistem delas mesmas e da salvação através dos seus próprios méritos e esforços e colocam toda a sua confiança na obra e na suficiência de Cristo Jesus. Então, se uma pessoa ela foi evangelizada, ela está entendendo a sua própria condição diante de Deus. Elas percebem quem elas são diante de Jesus, diante da cruz, e ao mesmo tempo elas se apaixonam pela maravilhosa bênção daquilo que Cristo fez lá na cruz. Então, evangelização é você ter a capacidade de olhar, uma pessoa evangelizada, quando ela consegue olhar para a cruz de Cristo e entender o que Cristo fez. E uma igreja sadia, ela precisa ter uma compreensão básica do evangelismo. Quando você lê o livro do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável, ele fala que uma das marcas de uma igreja saudável é uma correta compreensão da evangelização. Porque a compreensão bíblica do evangelismo é fundamental, porque ela está relacionada a muitas outras doutrinas bíblicas, como, por exemplo, eleição, regeneração, santificação, pacto e assim, conversão e assim por diante. Então, a forma como a pessoa entende o evangelho se tornará o conteúdo no qual ela não apenas passa a viver baseado nele, mas também o conteúdo daquilo que ela ensina.
Se o evangelho for pregado e for um evangelho que não é evangelho, mas se for uma pregação humanista, antropocêntrica, arminiana, ela corre um risco tremendo de não entender a obra de Cristo e o sacrifício de Cristo e colocar mais uma vez a salvação como um esforço pessoal da pessoa, como uma conquista, como um mérito da pessoa. Então, todas as vezes que você coloca a salvação eterna como alguma coisa própria do mérito da pessoa, então você ainda não entendeu o que significa evangelização. A evangelização bíblica ela é centrada em Deus. Ela não é recebida por merecimento. E Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9 é bem claro nisso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Tito capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo fala, não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, né? Então nós precisamos entender que a evangelização ela precisa ser compreendida a partir daquilo que Deus fez. A evangelização precisa ser centrada em Deus e consiste basicamente na pregação das boas novas do Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando as transgressões. A evangelização é uma comunicação da graça de Deus para os pecadores daquilo que se efetuou na obra de Cristo lá na cruz. Então a mensagem divina traz o conteúdo para que os pecadores se arrependam e voltem para Deus. A fidelidade do Evangelho não está relacionada à capacidade das pessoas responderem ou não positivamente à pregação. Às vezes a gente entende evangelização, a pessoa foi evangelizada se ela respondeu positivamente, mas na verdade não necessariamente. A pessoa pode ser evangelizada e ainda assim ela rejeitar a obra de Cristo na sua vida. Ela na verdade ela não entendeu o que significa evangelização, porque está centrada nela mesma. Então, você não pode avaliar evangelização a partir dos resultados. Então, quando você prega fielmente a palavra, isso é evangelização. E quando você prega fielmente a palavra, a pessoa pode dizer sim, eu entendo, eu aceito e eu recebo, ou não, eu não estou disposto a receber isso, eu não quero, por alguma razão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2,16, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, quanto nos que se salvam. E ele diz, para com os que se perdem, nós somos cheiros de morte para morte, mas para com os que se salvam, nós somos cheiros de vida para vida. Então, a mensagem que pregamos, se pregamos com fidelidade o Evangelho, ela não necessariamente vai trazer salvação. Eventualmente, ela vai trazer condenação, que as pessoas vão ouvir e vão rejeitar a mensagem da graça de Deus. Por isso, o conteúdo da mensagem evangélica ela precisa ter 3 elementos fundamentais. Primeiro, precisa ser teocêntrico. Segunda, precisa ser bíblica. E terceira, precisa ser libertadora. Vamos lá. Primeiro ponto, a mensagem precisa ser teocêntrica. Nenhum movimento na história resgatou de forma tão enfática a questão da mensagem teocêntrica quanto a Reforma Protestante. Por quê? Porque ela enfatizou um princípio chamado monergismo, que significa tudo vem de Deus. E esta é a ideia que Paulo tem quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Portanto, o Evangelho não é sobre o que fazemos, mas o Evangelho é sobre o que Cristo fez. Não é sobre as nossas obras, mas é sobre a obra de Cristo. Em João 6, versículo 28 e 29, nós temos um texto muito interessante. Eu, quando li esse texto, entendi esse texto, eu fiquei impressionado com isso. Porque as pessoas chegam para Jesus e perguntam assim, que faremos para realizar as obras de Deus? Imagine que uma pessoa te procure e pergunte, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que você diria? Você diria, olha, você precisa ter um compromisso com Jesus, você precisa
Você precisa vir para a igreja, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. A resposta de Jesus não segue nenhuma dessas linhas. Quando eles perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus? Em João 6, versículo 28, no versículo 29, Jesus diz, a obra de Deus é esta. Opa, então essa é a obra. Presta atenção na obra de Deus. Qual é a obra, então? A obra de Deus é que criais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Ou seja, todo o trabalho já foi feito por Deus. O nosso trabalho é receber a graça que nos foi dada mediante Jesus. Então a obra nossa é crer, que também não é uma obra nossa, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 9, que a fé não vem de nós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então nem a fé é nossa, a fé é dada por Deus. Então toda evangelização, ela precisa ser teocêntrica. A mensagem do evangelho, como alguém já falou, ela é teorreferente, ou seja, a referência é Deus, não é humanismo, nem antropocentrismo. Na verdade, é uma mensagem vinda de Deus, e nós precisamos entender isso. Num famoso livro do Kuyper, chamado Evangelização, ele fala que as Escrituras exigem que a evangelização seja de Deus, por meio de Deus e para Deus. Desculpa, só corrigindo aí o livro do Kuyper. Evangelização teocêntrica. Essa afirmação dele, de que tudo tem que vir de Deus, por meio de Deus e para Deus, contrasta frontalmente com a mensagem antropocêntrica, a mensagem centrada no homem. Greg Gilbert escreveu algum tempo atrás um livreto chamado O que é o Evangelho? E ele afirma que a mensagem de Deus pregada pelos apóstolos possuía 4 vertentes. Primeiro, Deus. Segundo, homem. Terceiro, Cristo. E a quarta, uma resposta, que era uma resposta de fé e arrependimento. Portanto, o começo da mensagem cristã, na realidade, é o começo da Bíblia cristã. Deus criou os céus e a terra. Tudo começa a partir desse ponto. E como uma flecha atirada de um arco mal direcionado, se você não entender bem este ponto, tudo o que vier depois será errado. As raízes da evangelização, como diz Kuyper, estão na eternidade. Já no seu primeiro livro, Evangelização Teocêntrica, no primeiro livro dele, ele coloca Deus como o autor da evangelização. Ele fundamenta a salvação em cima do Deus Trino, como nós sabemos. A salvação foi feita por um pacto da Trindade. Nos decretos eternos, nesse pacto da redenção, que foi feito na eternidade, Deus, então, enviou o seu Filho e o seu Espírito para aplicar a mensagem. Isso foi um conselho trinitariano. A Trindade reunida resolveu enviar Jesus. E quando Jesus vem, ele sabia muito bem qual era a missão dele. Ele tinha que morrer na cruz pelos pecadores. E ele o faz exatamente como o Pai fez, em obediência ao Pai. E o Espírito Santo aplica essa mensagem ao nosso coração para que creamos, porque se o Espírito Santo não nos convencer e não nos converter, nós não teremos a capacidade de entender e aceitar o Evangelho, porque é uma obra do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, toda obra da evangelização, toda a redenção, ela é um ato do Deus trinitariano. Em 1975, Stott afirmou que o Evangelho é Jesus Cristo, e a apresentação fiel dessa mensagem inclui os elementos vida, morte, ressurreição e retorno de Jesus. A cosmovisão cristã inicia-se lá em Gênesis 1 e termina com Deus também em Apocalipse 22. Deus é o centro de todas as coisas. John MacArthur sabiamente afirmou: o mundo experimenta o caos porque rejeitou Gênesis capítulo 1, versículo 2. No Evangelho segundo Jesus, escrito por MacArthur, ele diz o seguinte, abre aspas, esse fato teria sido considerado como um ponto pacífico há algumas décadas, hoje não mais. O barateamento da graça e a fé fácil em evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja. O abrandamento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivismo putrefato que, com efeito, vê qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente à fé salvadora.
Os crentes de hoje estão dispostos a aceitar qualquer coisa que não seja a rejeição aberta como a autêntica fé em Cristo Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu um território largo e notável que abriga até aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo comportamento denuncia corações rebeldes contra as coisas de Deus. O evangelho que Jesus pregou não fomentava esse tipo de credulidade. Desde o início do seu ministério público, Jesus Cristo evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. Sua mensagem, continua ele, resultou em mais rejeição do que em aceitação entre seus ouvintes, pois recusava-se a proclamar palavras que dessem a qualquer pessoa uma falsa esperança. Suas palavras, voltadas sempre para as necessidades do indivíduo, nunca deixaram fazer murchar a autojustiça dos que o procuravam, ou de pôr à mostra segundas intenções ou de alertar contra a uma fé falsa ou um compromisso superficial. Fecha aspas. Portanto, meus queridos, evangelização consiste em apresentar as boas novas, crendo que salvação é obra de Deus, como lemos nas Escrituras. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, versículo 48. Ou como lemos no relato da conversão de Lídia, em Atos 16, 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Nós lemos também em Jonas capítulo 2, versículo 9, a expressão: ao Senhor pertence a salvação. Por isso que quando Paulo escreve a Tito, no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele já fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé de quem? Dos eleitos. Ou seja, ele sabe que sem a obra de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, nenhum pecador vai voltar a Deus. Então a mensagem do Evangelho não pode estar centrada no homem. Se ela está centrada no homem, ela é antropocêntrica, ela é humanista. A mensagem da evangelização, antes de mais nada, ela é teocêntrica. Deus está no centro. E isso é muito importante para nós hoje, principalmente quando os púlpitos, as nossas escolas dominicais, elas estão falando mais de bem-estar, mais de prosperidade, mais de autoajuda, do que, na verdade, do sangue de Cristo. A graça parece já não ser suficiente. Em lugar de tomarmos a cruz e de negarmos a nós mesmos, nós buscamos prosperidade, queremos novas técnicas, mas todas essas coisas são impotentes, são incapazes de transformar o coração do pecador e dar-lhe a completa compreensão do que significa o Evangelho. Então, a mensagem da evangelização, o conteúdo dela tem que primeiramente ser teocêntrico. Segunda coisa, não poderia deixar de ser, precisa ser também bíblico. Esse é outro aspecto essencial também no conteúdo da evangelização. Ela tem que ser biblicamente fiel. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos quão facilmente a mensagem do Evangelho pode ser deturpada. Um bom exemplo disso encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A igreja da Galácia foi criada em torno do ano 40. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita em torno do ano 60. E é interessante que Paulo começa usando a seguinte expressão: admira-me que estejais passando tão rapidamente da graça daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Paulo está dizendo, vocês estão abandonando o evangelho. Por que ele estava abandonando o evangelho? Porque ele estava construindo um outro evangelho. Só que Paulo diz, não há outro evangelho. O evangelho é como um vácuo. Presta atenção, minha mão está aqui nesse lugar. E se eu perguntar para você, o que tem nesse lugar onde está a minha mão, você vai dizer, sua mão, obviamente. E se eu tirar a minha mão? Nesse lugar aqui tem um vácuo. Se você tirar a salvação na cruz, você tira o evangelho. Não há possibilidade. Paulo diz, eu estou admirado que vocês tenham passado tão rapidamente daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. E ele diz, se alguém vier e pregar outro evangelho que vá além do evangelho que já vos foi pregado, ainda que venha um anjo do céu, né, seja anátema. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho a ser pregado. Então,
a mensagem precisa ser bíblica, porque se a mensagem pregada não for doutrinariamente correta, mesmo que o resultado seja maravilhoso, de conversões, né, entre aspas, de pessoas vindo para a igreja, de pessoas tendo experiências carismáticas ou místicas, né, ou manifestações de anjos, mesmo que tudo isso aconteça, se ela não for bíblica, ela não é evangelho. Só existe um evangelho a ser pregado. Não há outro evangelho. E a mensagem de Paulo diz, Paulo fala, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, para pregar com fidelidade o conteúdo da evangelização, nós precisamos conhecer as Escrituras. A verdadeira evangelização depende da transmissão bíblica e fiel. Sem um fundamento bíblico, podemos pregar até uma mensagem interessante, mas nunca redundará na conversão do pecador a Cristo. A evangelização bíblica tem alguns pressupostos. Primeiro, a realidade do pecado humano, a incapacidade do homem, a total depravação dele, o amor de Deus pela humanidade, um amor tão forte que leva Jesus para a cruz, a centralidade da obra de Cristo, porque não há salvação fora de Cristo, a necessidade urgente de arrependimento, é necessário arrependimento, é um dos sinais da verdadeira evangelização, e uma conversão legítima a Deus. A gente faz a diferença entre arrependimento, porque arrependimento é uma mudança do interior que se torna uma manifestação explícita ou externa através da conversão, que são os atos e o comportamento que a pessoa passa a ter. É importante considerar como era a mensagem dos apóstolos. Veja só, vou pegar 3 ou 4 exemplos aqui. João Batista, o que João Batista pregava? A Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 2, o seguinte: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele pregava isso, batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas, que estavam lá em Cristo. Pedro, quando ele prega o sermão famoso dele no Pentecostes, o que ele prega? Quando as pessoas perguntam: o que faremos, irmãos, diante desses sinais que a gente tem encontrado aqui? Ele diz: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Olha a mensagem como é bíblica, teocêntrica. O apóstolo Paulo, que ele prega, quando ele escreve em Atos, quando ele prega em Atos 17, versículo 29, ele vai dizer: assim, visto que somos a descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Mensagem profundamente bíblica. Mas vamos na própria mensagem de Cristo. O que Jesus Cristo prega? Jesus tinha muita clareza do seu chamado, da sua missão, né? A Bíblia diz o seguinte, logo no início, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que a mensagem de Cristo consistia de 4 fundamentos. Diz aí: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, primeiro, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas obras. Então, 4 linhas de pensamentos, os 4 pilares da mensagem de Cristo. O tempo está cumprido, né? Porque ele dizia, o movimento messiânico desencadeia agora esse novo tempo na história, Gálatas 4:4, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, então cumpriu-se o tempo de Deus, o planejamento de Deus
na eternidade agora se historiciza. Segunda coisa, o reino de Deus está próximo. Jesus não fala de um reino escatológico, mas de algo que estava se realizando no templo. No tempo. Por quê? Porque o seu reino confrontava o inferno. E esse tempo já estava ali acontecendo com Jesus. Terceira coisa que ele dizia, arrependei-vos. Arrependimento implica em mudança de coração, algo interno, e implica em renúncia. Quando nós entendemos a nossa situação pecaminosa e nós nos voltamos para Deus. E por último, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho não é apenas uma concordância intelectual, eu entendo o conteúdo e tal, né? Não é também você dar uma resposta emocional numa situação temporal de dor, de sofrimento, que você diz, não, agora eu preciso voltar para Deus. Mas consiste em colocar a sua confiança na obra de Cristo e apenas na obra de Cristo. O crer no Evangelho significa não confiar na justiça própria e colocar inteira confiança na obra de Cristo por você. Jesus não veio pregar um evangelho, mas Jesus Cristo veio para que houvesse um evangelho para ser pregado. É Deus quem faz. E essa é a mensagem que nós encontramos, esse faz parte do conteúdo da mensagem evangelística. Então já falamos que a mensagem precisa ser teocêntrica e ela precisa ser bíblica. Vamos ao terceiro ponto, que é importante também para a gente considerar. A mensagem precisa ser libertadora. Esse é o terceiro ponto. Com uma ênfase extremamente importante, porque ao falarmos de evangelização, várias ideias, como eu disse para você, podem estar na nossa mente. Realmente, eu estava buscando e pesquisando no Google o tema evangelização, e eu fiquei surpreso porque você vai encontrar de todo tipo de evangelização que você imagina, até evangelização espírita, que na verdade é a negação da obra evangelística. Por quê? Porque o Espiritismo, ele não crê em redenção de Cristo, ele não aponta para Jesus em nenhum momento, e a doutrina karmática, do karma, ela diz exatamente que você tem que purgar o seu pecado, se você não conseguir nessa vida, você precisa reencarnar-se múltiplas vezes até que você se purifique. É você quem se purifica. Não tem conceito de perdão dado por Deus. Né? E o Evangelho basicamente está voltado para isso aí, né? Para aquilo que Cristo fez. Nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras e ter uma noção bem clara do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho, ela é libertadora. E isso é importante por quê? Porque quando nós vamos estudar um pouquinho da nossa história protestante no Brasil, os missionários, quando vieram para cá, eles tinham 4 fortes influências espirituais que eles trouxeram para cá. Algumas delas boas, algumas delas questionáveis. Primeiro, eles tinham a influência do pietismo. Então, para eles, uma conversão significava uma ênfase na devoção, na leitura bíblica e na oração. Essa é a influência do pietismo do Jacó Spener, que estava muito forte no movimento ali, principalmente o movimento americano. Segunda coisa, o puritanismo, que implicava em alguns pontos. Conversão, que a pessoa mudava então a sua vida, certeza de salvação, santidade e fuga do mundo, né? A conversão quase sempre significava você romper com os laços antigos, relacionamentos que você tinha, e agora você criar novas amizades na igreja. Né? Veja como nós somos fortemente influenciados. E não tem nada errado nisso aqui, o problema é dar ênfase só em alguns aspectos dessa espiritualidade. O terceiro elemento, que já não é tão presente, do evangelho social, que pensa na questão da justiça social, da liberdade, da educação, da saúde. E os americanos, quando vieram para cá e plantaram igrejas aqui no Brasil, eles sempre se preocuparam muito com isso, né? Os ingleses, de abrir hospitais, abrir creches, abrir orfanatos, abrir escolas. E isso foi forte, de certa forma teve muito no Brasil. Não era a ênfase maior, mas era uma ênfase presente. Agora tinha também um outro elemento que nós podemos considerar do liberalismo, que quase não tem influência no Brasil. A influência bem pequena. Estava voltada para quê? Para a democracia, politização, o progresso social,
E nós podemos dizer que na Europa essa ênfase do liberal foi muito mais presente, né? Então, sem dúvida nenhuma, a maior ênfase que nós temos aqui foi o pietismo. O que é evangelização? A pessoa tem uma vida interior, ela tem esperança da vida eterna, a ênfase na salvação individual. Por isso, a mensagem do evangelho, ela sofreu um problema, que ela se tornou uma coisa interiorizada à ética, né? Uma ética intimista e uma ética sexista, né? Ou seja, a ênfase era muito voltada para isso aí. Então, o que aconteceu? Nós acabamos criando uma teologia da evangelização muito voltada para essa questão do intimismo. Mas a teologia da evangelização ela precisa considerar a questão da mensagem libertadora. E a mensagem libertadora ela vai em 3 dimensões. Primeiro, nós fomos libertos dos nossos pecados, da nossa condenação e culpa. Segundo, nós somos libertos do império das trevas, da obra de Satanás. Terceiro, nós fomos libertos. Nós precisamos também pensar na libertação que nós precisamos ter, socialmente falando. Todas as nações que experimentaram o poder do evangelho, elas foram transformadas socialmente. O impacto dela foi na democracia, o impacto dela foi na política e assim por diante. Essa ênfase é a ênfase mais perdida hoje do conteúdo evangelístico do protestantismo brasileiro. Eu escrevi um livro algum tempo atrás, no ano 2000. Esse livro, O Império Gnóstico Contra-Ataca, foi a minha tese de mestrado da PUC do Rio, e ele recebeu o título de melhor livro do ano pela ABEC, Associação Brasileira de Escritores Cristãos, no ano 2000. E a minha ênfase é exatamente isso, de tentar romper um pouquinho com a espiritualidade, que eu chamo de espiritualidade gnóstica. A espiritualidade gnóstica ela influenciou profundamente o cristianismo no Brasil, né? Então, o que ela tinha? Ela minimiza muito o Cristo encarnado. Você pouco ouve falar, por exemplo, do Jesus histórico, de Jesus humano, né? E das participações do Jesus humano na história, no tempo dele, numa nação judaica dominada por um império romano, né? Você pouco estuda essas questões, as tensões que estão ali presentes. Um resgate do Cristo histórico seria muito importante para nós, né? Desse Cristo encarnado. Segunda coisa, a espiritualidade gnóstica, ela levou as pessoas a uma busca pelos mistérios. Então, muita gente, assim, no Brasil, principalmente porque nós temos uma religião muito forte, influência muito forte do candomblé, das religiões animistas, da Umbanda, né? E dessa questão mística. Então, o que acontece? O protestantismo brasileiro também tornou-se assim. Alguém até falou que algumas mensagens que estão sendo pregadas hoje pelos neopentecostais, nós podemos chamar de macumba evangélica. Não tem nada de evangélico, né? Expulsão de demônio com arruda e sal grosso, assim por diante, né? Terceira coisa, o gnosticismo ele começou a rejeitar as coisas criadas. Criou uma mentalidade ascética, né? O mundo é ruim, as coisas são ruins, né? Você tem muita dificuldade para lidar com as coisas concretas, com sexualidade, assim por diante. E isso criou um problema muito sério. E por último, a rejeição dos meios de graça. Por quê? Porque nós perdemos a dimensão sacramental das coisas. O resultado disso foi um desprezo pela história, foi um desprezo pela política, um desprezo pelo social, privatizando a ética, né? Criando uma esquizofrenia entre a vida religiosa e secular, e, por último, o desprezo pelo corpo, uma negação da sexualidade e transformando o corpo num bode expiatório. Boa parte da ética protestante, muitas vezes, no Brasil, ela é uma ética muito voltada para essa questão da sexualidade. Santidade você ter uma vida de acordo com o padrão de Deus no sexo, na vida sexual. O que não deixa de ser verdade, porque é um princípio bíblico, mas você não pode reduzir a ética cristã a isso aí. A ética cristã transcende tudo isso aí. Então, no conteúdo da evangelização da igreja, historicamente, ela não tem se preocupado, na igreja brasileira, tá? Ela não tem se preocupado em agir, transformar a sociedade. Ela perde essa dimensão de uma mensagem transformadora para o tempo presente, e nós estamos sempre enfatizando salvação eterna. Chegamos a um ponto de
de darmos muita ênfase na preocupação da salvação da alma. Ora, a preocupação da salvação da alma parece que o ser humano é um ser desencarnado, né? Que você tem que preocupar com a alma dele. Óbvio que a mensagem da evangelização tem tudo a ver com essa questão da libertação do juízo eterno. Nós somos salvos eternamente pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos livres da nossa culpa e da condenação. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas passaram, né? O apóstolo Paulo fala de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Ele fala também que justificados pela fé nós temos paz com Deus. E isso tudo, meus queridos, é muito importante para a compreensão da mensagem libertatória. Mas eu queria caminhar um pouquinho aqui para a gente não ter uma mensagem esquizofrenizada, que fala de salvação eterna, mas não considera a questão da salvação que tem implicações na história. E eu acho que a única forma da gente poder resgatar a questão da evangelização nessa dimensão libertatória é voltando para o ministério de Cristo. Quando você lê em Lucas 4, versículo 16 a 20, você vai perceber que a mensagem inicial dele foi a abertura de Isaías capítulo 61, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele disse isso ao ler esse texto, perante a sinagoga, o pessoal assim meio assustado com o que ele estava dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me enviou para proclamar libertação aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então a Bíblia diz que ele fechou o livro, devolveu o livro ao assistente, assentou-se. E a Bíblia diz que na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Não é surpreendente isso aí? Quando ele vai para o ministério dele, Mateus 4, versículo 23 e 24, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, versículo 23 e 24. Presta atenção aí que Jesus prega boas novas, ele prega salvação, ele cura e ele liberta os oprimidos. Ou seja, a mensagem integral de Cristo. Então, a obra de Cristo é exatamente essa. O Jesus encarnado, ele nunca perdeu a dimensão do mistério, mas ao mesmo tempo ele nunca perdeu a humanidade dele. Essa coisa de lidar com a pobreza, com o sofrimento, com a dor humana. Ele experimentou também a graça e o prazer daquilo que Deus criou. Jesus pegava as coisas simples e transformava em coisas de gratidão. O pão ele agradecia, ele partiu o pão dando graças. O próprio sacrifício dele foi assim, ele experimentou essa sacramentalidade das coisas, quando pega o pão e vinho, elementos comuns ali dos judeus, e fala: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, né? E ele articulou corretamente o espiritual e o humano, e o natural, humano e o divino. Então, meus queridos irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, nós pensamos que, na verdade, ele realizou todas essas obras para a glória de Deus. E nós precisamos entender o conteúdo da mensagem evangelística nessas três dimensões. Primeiro, a mensagem precisa ser teocêntrica. Segundo, ela precisa ser bíblica. E terceiro, ela precisa ser libertadora. Que Deus abençoe você. Fique na paz.